Boa tarde, senhoras e senhores, amigos quebradeiros e quebradeiras. Olha, esse encontro que nós vamos ter agora com o Paul Heritage vai ser tão incrível. E falar dele é uma coisa assim tão especial que foi preciso eu trazer uma conselheira só para falar do Paul. Então, a Silvia Ramos foi convidada para fazer a apresentação do Paul, porque eu já conheci o Paul através da Silvia. E Silvia tem um trabalho com o Paul, acho que vai ser muito mais importante, mais interessante ela falar do que eu. Então, obrigada, Silvia, por ter aceitado essa incumbência maravilhosa. Que me foi muito dada obrigada, há 2 Paul. minutos. Obrigada, Paul. Não, eu realmente vim aqui vindo. hoje por causa do Paul, que eu não pude vir na reabertura das quebradas na última vez, que foi o Amir, que deu um show, né? Bom, eu sou Silvia Ramos, sou conselheira, e vim apresentar, o Paul também é conselheiro das quebradas. O Paul está entre Brasil e Inglaterra, e agora ele está mais no Brasil do que na Inglaterra, há uns 20 anos. O Paul, no dia que ele chegou no Rio de Janeiro, ele veio fazer aqui uma palestra sobre Shakespeare. No dia que ele chegou do Rio de Janeiro, era um dia de setembro, e ele chegou aqui, assim, voando, né? Voando, chegou no aeroporto, chegou aqui, e teve um sentimento que ele falou, esse é o meu lugar, eu nunca mais vou deixar de vir para cá. E, de fato, de lá para cá, ele passou muitos anos vindo para o Brasil e para o Rio. Chegou no Brasil, inicialmente, fazendo teatro do oprimido dentro das penitenciárias, das prisões. Sabem o que é a penitenciária da Papuda? Todo mundo sabe, né? A principal penitenciária de Brasília. Tem uma sala dentro da penitenciária da Papuda com o nome de Paul Heritage, porque ele fazia teatro para os presos lá. Fez isso muitos anos no Brasil, em outros lugares do mundo também. E depois criou um negócio chamado People's Palace Projects, em Londres, com sede no Rio, e ao longo desses últimos 15 anos, vem trazendo pessoas da Inglaterra e levando brasileiros para Londres, como... Oi, Ruth, bem-vinda, chega. Como Afro-Reg, no grupo Nós do Morro. Nós do Morro já foi fazer peças sobre Shakespeare dentro do Stratford upon Avon, que é o lugar especializado em Shakespeare. E ele levou o pessoal do Nós do Morro para fazer... Não, do pessoal do Nós do Morro também, mas do Grupo Galpão para fazer Shakespeare lá dentro. Bom, e depois levou Afro-Reg e vários grupos de pessoas. E se tornou hoje uma referência, é um ponto de mediação entre Brasil e Inglaterra. Então é o seguinte, quem quiser ir para a Inglaterra, fala com o Paul, tá? Obrigado, Silvia. Numa e a Luísa pelo convite. É difícil depois introduções assim. E mais difícil ainda por causa das quebradas, porque eu sei quanto este convite é importante e quanto eu tenho responsabilidade hoje à tarde para falar com vocês. No ano passado, eu falei sobre Shakespeare e Silvia falou bem que Shakespeare foi e de alguma maneira sempre é meu passaporte internacional, um tipo de visto cultural de viajar, de vir para cá, de ir para lá para falar sobre Shakespeare. E este ano eu vou falar muito sobre Shakespeare, porque este ano é 450 anos desde o nascimento de Shakespeare. 23 de abril, dia de São Jorge, o dia do padroeiro de Inglaterra. Ele conseguiu, homem inteligente, não? E se você vai ser o escritor nacional do país, é bom nascer no dia do país. E ele fez melhor, ele conseguiu morrer no dia 23 de abril também. Ele é muito certo, não é? Não é porque ele planeja tanto, não é porque ele tem narrativa tão boa que ele consegue nascer e morrer no mesmo dia, não. É porque ele tomou tanta cerveja aquela noite da festa dele
ele conseguiu morrer na própria festa de aniversário. Então, mas eu não vou falar sobre Shakespeare hoje, porque este é um ano de falar muito sobre Shakespeare. E nós vamos voltar, tomara, com Heloísa e Numa e os conselheiros, a gente não falou tanto sobre isso, mas vamos ter um grande fórum sobre Shakespeare em abril, com as pessoas do Royal Shakespeare Company de novo, com o Centro Cultural do Banco do Brasil. Então, já vamos planejar alguma coisa junto com as quebradas. Então, como eu não quero falar sobre Shakespeare 2 vezes em seguida, eu achei melhor falar sobre outro projeto. Então, hoje, como eu acho que nós anunciamos um pouco na internet antes desta aula, eu vou falar sobre um projeto de coração que eu e a Heloísa acabamos de publicar, um grande livro sobre esse projeto chamado Rio Occupation Londres. E por que eu quero falar sobre isso? Para várias razões. Nós estamos aqui no MAR, no Museu de Arte do Rio. É um lugar de pensar sobre Rio. É uma oportunidade de pensar sobre Rio e a cultura do Rio. E pensar com um estrangeiro como eu sou, como vocês querem que essa cultura tão rica do estado do Rio, na verdade, viaja ao mundo. Então, como a Silvia falou, que eu sou um viajante eterno, por causa das ações culturais que eu faço. Então, quero participar com vocês. Hoje vai ser um diálogo sobre essa ideia de um ponte cultural. Como a gente cria intercâmbios culturais. O que significa intercâmbio cultural? O que acontece durante o intercâmbio? Se esse intercâmbio é uma tradução de uma cultura para outra pessoa entender essa tradução, que tipo de tradução está acontecendo através de cultura? E como a gente sabe que uma tradução sempre é uma traição, quem nós estamos traindo quando nós fazemos nossos intercâmbios culturais? Que tipo de traição acontece junto com essa tradução? Então, esses tipos de perguntas e muito mais ainda eu quero fazer junto hoje. Tá bom? Podemos fazer isso? Faz parte de seus estudos de pensar sobre arte contemporânea, não é? E sobre a troca que acontece junto. Antes de mais nada, eu vou explicar. Eu sou professor da Universidade de Londres, do Queen Mary. Eu sou era chefe do departamento de artes cênicas. Eu criei o departamento de artes cênicas lá na Universidade de Londres em 96. E desde aquela época, o departamento está crescendo. Dentro do nosso departamento, que está chamado Departamento de Artes Cênicas, mas seria mais real, verdadeira, de chamar um departamento de performance, mais do que artes cênicas. A gente se interessa em todas as maneiras que o ser humano se apresenta. E por causa disto, a gente interessa muito mais, às vezes, do teatro que acontece fora dos espaços teatrais. Por isso, como a Silvia falou, durante 15 anos aqui no Brasil, eu trabalhei no sistema penitenciário, em 12 estados da federação. Por quê? Porque lá tem drama. Tem drama e tem necessidade. E quando você tem grandes histórias, e você tem necessidade de contar essas histórias, você pode garantir que alguma coisa especial vai acontecer entre o contador e o ouvinte. O que acontece neste intercâmbio entre a pessoa que está contando a história e a pessoa que está ouvindo essas histórias. Durante 15 anos tive este caminho. Desde mais ou menos, durante este tempo, sempre tive contato com os outros artistas aqui no Brasil. O Boal, o Centro do Teatro do Oprimido, Nosso Morro, Tá na Rua com a minha Afro-Reggae, etc. Grupo Pielim, Grupo Galpão de outros estados. E durante esse tempo eu conheci um pouco do trabalho deles. Então, desde eu saí da penitenciária, mais ou menos em 2005, parei de trabalhar diretamente com as prisões. Eu trabalhei mais com os artistas brasileiros que me interessaram. Então, esta coisa de intercâmbio, que foi meu intercâmbio com o Brasil, começou de ser esse outro ponte, de levar artistas para lá e também continuando trazendo artistas para cá. Então, nós vamos tratar um projeto dentro dessa história de 22 anos que foi mais ou menos um símbolo de quem me interessa.
A ideia de levar 30 artistas do estado do Rio para Londres para 30 dias durante as Olimpíadas Culturais. Esse é o projeto que nós chamamos Rio Occupation London. Primeiro, quero enfatizar, quando vocês têm perguntas, quando vocês querem saber alguma coisa, vocês têm que me parar, porque eu sei que o meu sotaque não é sempre claro, eu confundo as palavras, e vocês têm que ser colaborativos, vocês têm que me traduzir para o meu português mal, para um português melhor, tá? O que vocês querem saber de mim? Eu falei um pouco sobre mim. O que você gostaria que acontece nessas 2 horas, mais ou menos, que a gente vai passar junto? Você me corrija se eu estiver errado, parecia que você propunha uma manifestação artística, assim como está havendo essas manifestações atualmente aqui no Rio, mas uma manifestação artística, mas as várias manifestações das várias artes nas ruas. Eu entendi isso, você me corrija se eu estiver errado. É isso que você propunha aqui no Rio? Ah, é ótimo. 2 palavras que eu gostei muito. Manifestação é maravilhoso e várias. Essa palavra várias é muito bom. Manifestar, vamos ver se a gente consegue manifestar alguma coisa aqui. Mas é verdade, eu vou falar sobre os artistas do Rio que manifestaram em 2012 em Londres. E claro, estou fazendo um pouco isso de pensar durante a tarde um pouco como vocês querem as Olimpíadas Culturais aqui. Então a gente vai pensar sobre manifestações. E claro que a palavra ocupar, occupation, tem alguma coisa a ver com isso. Mas a palavra várias artes, isso também é uma coisa que está bem dentro deste assunto. Como as artes diferenciadas de artes cênicas, dança, música, poesia, pode se relacionar num ato só, como o Rio Occupation Londres. Como tem esses vínculos, não simplesmente a tradução entre as artes. Então vamos ver se a gente toca nesse assunto. Que outras coisas que você gostaria de tocar hoje à tarde? Pelo fato de esses jogos serem no Brasil agora, esse processo vai ser inverso, vai ser London, Occupation Rio, com 30 artistas internacionais, trocando experiências com artistas nacionais. Existe essa ideia, você tem ideia de virar esse lado e ao invés de levar artistas do Rio para London, trazer artistas de Londres para cá? Boa pergunta. Isso toca no coração deste projeto. De ocupar um outro país com a cultura britânica não seria tão revolucionário. Os britânicos fizeram isso durante mais que 500 anos. A ocupação do mundo pela cultura britânica já é um fato. I could just be sitting there and speaking English to you, thinking that everyone's done that's most what the English want, I think. Claro que eu pude falar inglês para vocês, imaginando que todo mundo ia falar inglês, porque isso é o que aconteceu com a cultura britânica. Pelo amor de Deus, eu acho que eu não estou planejando ocupar Rio com os ingleses. Vocês não querem isso. Talvez a gente pense de uma ocupação mais mundial. Talvez a gente pense de uma coisa mais diversa. Mas, com certeza, quando a Adriana Hartes, a Secretaria de Cultura, pensou de fazer Rio Occupation Londres, já era um inverso, um reverse, uma inversão de um modo da cultura fazer fluxo no mundo. Então, é óbvio que o fluxo de cultura do Rio tem, durante 500 anos, tem um intercâmbio do Rio, especialmente com o mundo. Rio sempre era e sempre é o portal do Brasil. E tem muita saída de cultura brasileira. Mas o que cultura saiu do Rio desde até agora? O que cultura vocês querem? Isso talvez é a pergunta mais importante para hoje à tarde. Que cultura você queria mostrar ao mundo? Que 30 artistas vocês iam enviar ao Rio? A gente vai pensar um pouco sobre isso. Obrigado pela pergunta. A última pergunta, depois a gente começa.
essa ocupação... Seus nomes também. Seu nome? Eu vou levantar. Fábio. Tetsu. Tá. Eu gostaria de saber se essa ocupação é mais para saber a opinião da gente sobre os artistas que estão aqui, ou isso pode incluir alguns de nós mesmo, a gente não tendo reconhecimento do grande público ou patrocinadores. No caso, cada um com a sua arte, de repente não tem uma grande visibilidade da sua arte aqui no Brasil. Mas você estando como o corpo das quebradas e conhecendo o trabalho de alguns individualmente, isso pode possibilitar, pode fazer com que seja uma possibilidade algum artista que está aqui para lá, ou são só artistas do nível de galpão, assim? Ótimo. Você falou uma palavra também que eu gostei, que é patrocinadores. Isso vai ser importante quando a gente pensa sobre esses assuntos. Deixo claro, eu estou falando sobre um projeto que nós fizemos há 2 anos, mas sempre os projetos do passado existem no presente e no futuro também. A gente vai fazer essa relação com eles. E eu quero mesmo que você está falando, de pensar como seria a seleção. Como eu falei, tradução é sempre traição. Você leva alguém e não leva outro. Isso é óbvio, faz parte da vida. Mas que tipo de seleções nós fazemos? Que tipo de exclusões e inclusões nós fazemos? Sempre vai ser incompleto. O melhor arte é incompleto. A arte é chato se fosse totalmente fechado e completo, porque não precisa de nós como plateia, nem ouvinte, nem a pessoa participar. Este é um projeto muito incompleto. E por isso a gente pode estar aqui hoje à tarde ainda falando sobre isso. Então, gente, hoje à tarde eu vou descrever primeiro o que são Olimpíadas Culturais, para a gente ter uma ideia disso. E depois, tem mais uma pergunta antes que eu comece? Que é o seu nome? Meu nome é Mauro. Oi, Mauro. E eu gostaria que a Inglaterra tomasse conhecimento de um gênero artístico brasileiro, em particular do carioca, que é da música. Eu gostaria de passar para os ingleses uma outra linguagem que não fosse o samba, que eles conhecem tão bem, mas uma linguagem que, a partir dos anos 50, modernizou a música popular brasileira, de um modo geral, que é um gênero bem característico do Rio de Janeiro, que tem como nome Samba Jazz, que é um movimento musical criado no Rio na segunda metade dos anos 50. Ótimo. Então, exatamente isso. Essa ideia de quem é, como a cidade está conhecida, como pode ser redescoberta e que responsabilidade nós temos para essas traduções, esses câmbios. Muito bom, Mauro, obrigado. Então, a gente vai chegar neste ponto, tomara, aqui, de pensar neste. Primeiro, eu vou falar sobre as Olimpíadas Culturais, o que são, o que era em Londres. Segundo, eu vou falar, a gente vai olhar para este catálogo, que eu e Gringo Kadia e Heloísa Buarque de Holanda, nós criamos junto. E só para falar que a Heloísa não foi para Londres. Então, ela já foi, muitas vezes. Ela teria gostado. Mas ela fez um belíssimo trabalho de arqueologia sobre uma coisa que aconteceu, que são os restos, o que fica conosco depois de um evento ao vivo de performance. Então, isso a gente vai olhar, a gente vai fazer um pouco de arqueologia hoje à tarde. Primeiro, as Olimpíadas Culturais. Você já ouviu falar de Olimpíadas Culturais? Sabe que vai ter aqui no Rio? Desde o início dos... É interessante ouvir isso. Então, hoje vocês vão conhecer um pouco sobre isso. O movimento olímpico moderno começou no final do século XIX, 1893, mais ou menos, que esse francês do Coubertin criou o movimento moderno olímpico. Claro que as Olimpíadas começaram há outros séculos. Desde o início, era um movimento para a juventude, para animar os jovens através de esporte, cultura e educação. Era um movimento de paz. Ele, do Coubertin, teve este sonho que cada 4 anos ia ter os Jogos Olímpicos e ia ter paz mundial. Simples. Porque durante os Jogos Olímpicos, na época gregos,
eles sempre pararam de lutar. Isso foi a ideia dos jogos. Os países da Grécia iam parar de lutar para ter jogos de esporte. Então, o Tucupita começou o movimento assim. Então, desde o início, sempre teve artistas envolvidos. Até 1948, artistas receberam medalhas junto com os atletas. Então, sempre teve poetas. Só que, claro que a gente sabe, as Olimpíadas viram outra coisa. Totalmente até 48, ainda teve 1948. Não há muito tempo, 50 anos mais ou menos, ainda teve medalhas para os artistas. Todos, poeta, música e dança. E claro que os esportes sempre eram mais importantes. Mas o movimento olímpico, o Comitê Olímpico, decidiu, ainda que as medalhas eles pararam de ter este parte, de sempre ter um festival cultural envolvido com as Olimpíadas. Vai até 2006, Londres ganha o direito de ser sede olímpica para 2012. E Londres decidiu fazer as Olimpíadas Culturais durante 4 anos. Foi uma loucura. Nós começamos nossas Olimpíadas Culturais em 2008 e fizemos 4 anos de atividades. Por quê? Porque Inglaterra, Londres, decidiu que as Olimpíadas têm que incluir mais pessoas. Porque as Olimpíadas sempre são para os atletas do elite, que é maravilhoso. Os deuses que vão correr, pular, atirar, velar, fazer todas essas coisas. Mas é difícil para pessoas ficarem envolvidas. Então, as Olimpíadas Culturais eram uma maneira para envolver o país. E era uma pergunta muito clara que as instituições fizeram. O que você gostaria de fazer once in a lifetime? Uma vez na vida. Então, eles inventaram atividades que envolveram o país durante 4 anos. Algumas coisas deram certo, algumas não. Mas, durante os 4 anos, 20 milhões de pessoas ficaram envolvidas nas Olimpíadas Culturais. Foi de eventos de graça. Foi uma maneira de inspirar o país nos Jogos Olímpicos. Nos últimos 12 semanas, porque era London 2012, Londres fez um festival, o Festival London 2012. E foi este festival que convidou Adriana Hartes, a secretária de Cultura, de criar um projeto para Londres. Então, eu e a Adriana, Gringo, algumas outras pessoas, sentamos juntos de pensar de um projeto. Que poderia ser qualquer coisa. A gente poderia levar os deuses da música brasileira para fazer show. É fácil, absolutamente fácil de mostrar o melhor do Rio, claro. Fazer show, etc. Mas a gente quis fazer uma coisa diferente. Nasceu este projeto. De pensar de Londres como um espaço criativo. E não de uma plataforma de mostrar. De pensar como a cidade de Londres podia inspirar os artistas do Rio. Então, em vez de levar artistas com trabalho pronto, a gente levou 30 artistas para criar durante 30 dias. Entendeu a diferença? De pensar do ato de criação, em vez de levar uma coisa que já está criada. Então, você vai ver a natureza do projeto, eu vou mostrar algumas coisas. Mas isto foi o princípio do projeto. A gente teve um processo, a Adriana, a Secretaria de Cultura, selecionou 5 curadores, que selecionaram 120 artistas. Desses 120 artistas, os 2 diretores, Cristiano Jataí, que é um diretor de cinema e de teatro, e Gringo Kadia, que é um designer gráfico e cenógrafo, eles selecionaram os 30, pensando nessas várias artes. Como a gente pode ter algumas pessoas de cinema, de teatro, de dança, de poesia, de arquitetura, de alimentação, você vai ver, teve sim. Teve tudo isto junto e eles criaram, cada um criou um projeto. 30 dias, 30 artistas e muito obra de arte criada no processo.
Isso é bom isso foi importante. A gente pensou, esse foi o desafio para a Adriana. A Adriana fez para a Cristiane já ter gringo. Ela quis que daqui 30 anos você vai pensar, nossa, todas elas começaram mais ou menos neste de Londres 2012. Alguns deles eram mais conhecidos das outras. Nenhum era iniciante, eu acho que isso é justo. Nenhum era totalmente iniciante. Alguns eram tipo, mas nenhum era famoso. Era alguma coisa entre. Teve artistas de mais ou menos 23 anos até 40. Porque a gente sabe que artista nasce em momentos diferentes da carreira. Também foi importante ter artistas talvez de experiências diferentes de criação. E todos eles ficaram juntos durante os 30 dias num espaço só, chamado Battersea Art Center, que você vai ver. E eles dormiram juntos, comeram juntos de alimentação, mas todos os dias eles saíram para criar trabalho em outras instituições. Então, 3 deles foram para um museu chamado Victorian Albert Museum. 2 foram para o Tate Modern, galeria de arte. Outros foram para um lugar de teatro. Outros para fotografia. Outros foram para parques. Vários foram para ruas, de trabalhar na rua. Então, cada um teve inspiração e apoio de outras instituições para trabalhar. Então, isso foi mais ou menos a ideia. Eu sei que eu tenho que usar o microfone. Mas agora eu gostaria de fazer um pequeno exercício com vocês. Vocês já sabem o suficiente, tá? Mais ou menos, você sabe que foi a estrutura. Mas agora, vocês têm que vai daqui 100 anos. E olhem atrás. A única coisa que resta agora deste projeto é o catálogo que a Heloísa Buarque de Holanda, você já ouviu falar dela há 100 anos, ela é super famosa, sabe que ela é importante, Gringo Cartier, todas essas pessoas, elas produziram este catálogo. É a única coisa que você sabe sobre este projeto. Então, eu vou passar... Quantas pessoas temos? Mais ou menos... Ok. Você pode formar grupos de mais ou menos 5 pessoas? Grupos de 5 pessoas. Eu vou dar o exercício. Ótimo. Então, 4 pessoas. 4 pessoas em cada grupo. Este projeto é muito pesado. Essa é a primeira coisa que você vai descobrir. Você pode pegar um? Abre ainda. Ótimo. 4 pessoas. Tem 4 lá, que ótimo. Não abre ainda, não abre ainda. Tem mais uma pessoa, pode vir para cá. Só precisa 4 pessoas. Mais uma pessoa aqui.
Todo mundo está em grupo, todo mundo tem um livro. Yeah? Volta para seu grupo. Ótimo. Gente, escuta bem. Ok. Ok. Primeiro, cada momento que você está editando, é ótimo que nós temos a Heloísa com a gente. Você tem que lembrar, eu e a Heloísa Gringo, a gente teve um objeto, um processo que aconteceu 1 ano antes e parou, terminou, já foi, 30 dias. Nós 3 unimos e falamos como a gente vai arquivar isto para outras pessoas no futuro. Nada está decidido. A gente não sabia. Poderia ser um website. Deveria ser um livro. O que você tem nas suas mãos agora é o resultado de decisões que eu, Heloísa e Gringo fizemos. Agora, vocês têm que falar para nós por quê. Não. Por quê a gente fez. Quero que vocês estudem isto como objeto. Um objeto onde a gente fez decisões. Primeiro, eu vou pensar, amarelo. Por que a gente... Então, eu quero este tipo de detalhe. Por que amarelo? Por que este tamanho? Por que este peso? Por que? Ask why. Por quê? Interrogue este livro. Que palavra feia. Exato. Nota. O que você acha que é significativo nas decisões que nós fizemos? Vou te dar um exemplo. Quando Dante escreveu o Divino... Como chama em português? Divina Comédia. Não é à toa que tem 3 livros. Não é à toa que cada livro está dividido em cantos. Não é à toa que tem 33 linhas para cada canto. Ele fez decisões artísticas. E a Luísa Buarque de Holanda, como Dante, fez decisões gringo e tudo. Então, quero vocês arquivar neste objeto. Não pense que nada é à toa. Pense que a gente são pessoas super inteligentes. A gente teve ideias de como a gente ia fazer. E agora você vai falar. Então, eu quero que vocês, cada grupo vai fazer 3 observações sobre este catálogo. Ok? É claro, pode. Daqui 3 observações e 3 perguntas. Então você pode falar, foi isso, eles decidiram isto, por exemplo, amarelo, porque papapá. O que você quer? 3 observações sobre o livro e 3 perguntas que o livro faz para vocês. 3 observações, 3 perguntas. Abre. Tá bom, vocês deveriam ser pronto para dar as observações e perguntas. Está pronto todos os grupos? 30 segundos mais, só para confirmar. Tá bom. Tudo é incompleto, lembra? Então não é importante se a gente não completou o exercício. Vamos começar. Gente, pode trazer sua mesa se vocês querem, mas vem um pouco mais com a gente.
Vamos começar com o Black Bloc aqui, então. Uma observação para nós sobre o livro, mas para o grupo. Fica em pé com... Fala seu nome. Meu nome é Marcelo. Gente, vamos escutar nossos companheiros. Agora é o momento de escutar. O Black Bloc aqui. Então, meu nome é Pra Marcelo. eles. Meu nome é Marcelo. Fica em pé. Meu nome é Marcelo, fui batizado de Spike Lee pelo meu amigo ali agora. Me senti honrado. A minha observação que eu achei super interessante foi da forma fragmentada dos fascículos. Por que você acha que a gente decidiu fazer assim? Eu acho que eu não sei, mas assim, achei interessante quebrar essa coisa de um livro inteiro, de ser uma coisa fragmentada, de ser uma coisa... Ao mesmo tempo tem uma mistura de língua, a língua portuguesa e a língua inglesa, essa mistura não é uma coisa totalizante, é uma coisa fragmentada. Ótimo. Ok? Ótimo. Vamos ficar neste. Fragmentado. Fragmentos. Ótimo. Então, o livro, o formato do livro... como se fosse um antilivro, assim, uma forma... Um antilivro. Ótimo. Outra observação neste grupo aqui. Não, eu vou passar para outro grupo. É tão democrático isso. Este grupo aqui. Ótimo. Bom, o que nós observamos, a primeira coisa que nos veio foi a questão dos critérios. Quais foram os critérios utilizados para a organização desses grupos? A pergunta, né? Sobre as Olimpíadas? Sim, sobre as observações, que é a criatividade, o processo dessa criatividade. Quais os materiais utilizados? De que maneira eram distribuídos ou organizados, né? Dentro do catálogo. Exatamente. O desenvolvimento da cor, a distribuição da cor em espaços totalmente neutros, né? E essa cor traduzindo a identidade do encontro, né? Das pessoas que estavam nesse encontro. Lógico que aconteceram 30 pessoas, e essas 30 pessoas também traziam um entendimento de 30 pensamentos, 30 identidades, não? Ok. Isso é suficiente. É maravilhoso. Critério de organização, cor. Próximo grupo. Eu vou pegar uma observação de cada grupo. Então, a nossa observação aqui... Nome. Boa tarde, Feijan. A nossa observação é com respeito à cor. No amarelo, ele remete muito à atenção e retenção, né? Te prepara para a ideia. Então, isso mexeu bastante conosco. E também o preto dá a ideia de uma coisa mais clean, mais sóbria. Então, a gente tem a mistura da atenção, né, do volume de ideia que a pessoa vai ter que captar. E a embalagem também. A embalagem, na verdade, ela te remete àquela coisa do cuidado, né? Você vai ter que cuidar muito bem disso. E tem um pouco da brincadeira de criança, quando você tem tudo fragmentado, e você poder compartilhar com todos o conhecimento ali. De repente, fazer um trabalho de grupo, que nem a gente já estava fazendo aqui, como estamos fazendo aqui na sala de aula. Lindo isso. Maravilhoso. Eu gostaria de... Eu vou falar isso para a Adriana, a Secretaria de Cultura, porque eles ficaram em pânico quando eles receberam um livro que caiu em tudo parte. Adorei. Muito bom que você falou. Eu também vou ler as 3 observações, então. Eu achei bem grande, até cortei o dedo com a capinha, bem durinha, bem legal. Mas eu achei o material, primeiro, denota um material elitizado. Segundo, é só um tipo... O que foi o primeiro? Material elitizado. O material. A visão que eu vi, assim, pelo termo de Brasil, não de Londres. Mas depois só um tipo de perfil que eu vi dos artistas. Eu não achei 30 identidades, para mim era uma pessoa só. Tudo burguês, as mesmas caras de sempre. Tá. Só um tipo de perfil, burguês, as mesmas caras de sempre. Não me senti contemplado, eu vi 30 identidades iguais, não tinha um preto, não tinha um pobre. Grande, e terceira observação, é grande para dar pena de jogar fora e para justificar o investimento. Essa observação, as perguntas são outras. Ótimo, obrigado.
Eu só queria mandar um beijo para você. Ótimo, obrigado. Próximo. A nossa nós fizemos Vamos escutar, vamos escutar. Tem uma terceira, que eu achei a capa muito parecida com... Primeiro, a capa, o design da capa é muito parecido com a capa de um disco do Sex Pistols, um single do Sex Pistols. E a nossa segunda observação é porque sempre o Brasil é representado por banana. E porque os meninos da comunidade sempre estão jogando bola. Foi essas 3 observações que nós fizemos aqui. Foram outras, mas a que ficou mais assim em evidência aqui no grupo foram essas 3. Ótimo. Ótimo, obrigado. Opa. Nevermind the Sex Pistols. Nevermind the Bollocks. Bom, é aqui. Bom. Oh. Nós vamos rápido, né? Porque está sendo bem corrido. Mas a primeira observação que a gente fez com relação à tarja, a gente fez uma relação entre um remédio de tarja preta, que separa, que exclui todo mundo, por uma tarja rosa, que inclui a todos e que todos podem participar. A outra observação que o Xandu vai falar. A gente reparou que tinha um caráter assim, logo aqui do lado, que era exportar para um outro lugar uma cultura brasileira, sendo que é muito difícil falar português brasileiro. Então, eles colocaram um rio, que simboliza uma maneira marota de ensinar português. Adorei, adorei. Para terminar, a última, a gente, no livro 30, onde conta a história dos músicos que são presentes, a gente imaginou que fosse em preto e branco, por ser o raio-x dos músicos. Então, é um livro todo em preto e branco que representa o raio-x e o release dos músicos. Ótimo. Os artistas, né? Perdão, músicos não. Artistas. Foi o tal do Domênico Tem na grupo primeira que foto. não falou Oi. este. Oi, Paul. Tássia. Tássia. Eu vou ler as nossas observações. A cultura tem peso, porque realmente pesa. E nós reparamos na quantidade de R's e nos perguntamos por quê. Nós reparamos nas singularidades de Londres e Rio, que mostrava uma favela de Londres, uma favela do Rio, e fazia essa conexão. Nós também achamos interessante mostrarem o processo de criação e os artistas primeiro. Então, a gente gostou dessa ordem. E por que nós nos perguntamos por que remeter o Brasil com bananas, entendeu? Porque todo mundo pensa logo em banana, né? E nós achamos também interessantes as revistas, porque é como um processo de janelas abertas na internet, como se fossem várias abas. Você ouviu este último ponto? Fala isso de novo, que é super interessante. Nós achamos interessante essa parte de ter várias revistas e achamos que parece que nem que nem a internet com várias janelas ou abas abertas e várias informações ali, todas conectadas. A gente achou bacana. Muito bom, muito bom. Mais um grupo? Eu vou voltar para vocês. Olha essa democracia. Então. Interessante assim ver como nós somos muito peculiar, né? Em relação à capa preto e amarelo. Eu fiz a relação e falei aqui com eles da Universidade das Quebradas, que é preto e amarelo. Ótimo. O rosa é o amor mesmo, mas aqui na revista tem uma placa Cuidado em Obras, preto e amarelo, né? E cada um aqui, cada grupo teve uma opinião em relação a isso. Então, a força da cor. E é isso. Ótimo. Juntar Londres com Brasil. Brasil, penso que o Brasil é amarelo. E penso que Londres é cinza e preto. Thank you, thank you. Deixa eu falar só duas observações, posso? Que eu pesquei, tá? Eu pensei... Eu pensei lá do texto, tá? Eu fui nas palavras. E aí tem, para conhecer uma cidade, temos que nos perder nela, né?
E casa como lugar de afeto. Então, tem muitas imagens de cozinha, adorei isso, né? Um lugar de encontro. Né? Ótimo. Tem mais um grupo ou não? Tem? Não, já fez. Último grupo. Acho que esse formato de vários cadernos várias coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, cada um é um local. Mostra vários processos sendo desenvolvidos em vários locais dentro de um estado, né, de um país. E a capa engloba tudo. Também a praticidade da leitura, não é pesado, você pode ler em qualquer lugar. E a caixa engloba tudo, é como se abrisse uma caixa de Pandora, onde sai um monte de coisas bonitas, criativas, diferentes. Ótimo. Adorei Pandora, a caixa de Pandora. Ok, gente, vou... Não, vocês eram primeiros, maravilhosos. Então... Fala, então. O Nuno descobriu aqui a charada do R. A quantidade de R's aqui depois do Rio são 33. Simboliza 30 artistas, mais os 3 curadores. Não, mas fosse... Mas, não. Gente, a gente sabe que 33 é o número, a idade de Cristo. Um dos números mais importantes na numerologia. E foi acidente. Porque no pós-modernismo a gente só tem acidentes. Então, aqui é só para notar tudo que você falou. É maravilhoso. Exatamente isso que a gente estava procurando. Você pegou quase todas as palavras que são importantes para nós. É absolutamente importante, começando com os comentários, não vou falar negativos, mas fortes deste grupo sobre investimento e dinheiro. É um dinheiro do Estado, um dinheiro do público. É um dinheiro que tem que ser justificado. Isso é verdade. É absolutamente importante quando você produz um livro assim, sobre um projeto, que você produz um objeto de desejo. Que nem a Luísa, nem eu ia negar isto. Foi importante produzir uma coisa de beleza. Um lado para agradar os patrocinadores, óbvio, porque é dinheiro público, mas no mesmo tempo para agradar, não sei se é a palavra certa, mas para respeitar os próprios artistas. Porque todos esses artistas têm variedade. Pode ser que deveria ser mais deste grupo ou menos deste grupo, mas é importante respeitar os artistas com o mostra da beleza. Eu, Heloísa e Gringo, nós fizemos um trabalho de amor e paixão para eles, porque valorizar este projeto. Então, não vou falar que necessariamente o investimento foi certo, mas investimento é importante nesses projetos. Mas, claro que aqui, a ideia de arte ser fragmentado é super importante. Eu adorei que vocês falam, imagino que a Heloísa também, essa coisa que é um processo contínuo, que de criar 10 livros de fragmentos, que você pode ler tudo no mesmo tempo. Não tem uma linearidade, que você começa aqui e vai até o fim. Você pode ler em qualquer ordem. E pode ser que seu filho, sua filha, sua mãe, sua irmã está lendo no mesmo tempo com você. Isso é raro no livro. Cria uma coisa coletiva de leitura. A coisa de afeto, claro que isso vem com essa beleza do objeto, do desejo. E foi parte do projeto que inclui comida, que inclui o prazer de fazer arte, de coletar, de conectar. Tudo aqui, vocês adorei que é um anti-livro. Eu acho que a gente tem muito isso. Um lugar de encontro, porque o projeto foi um lugar de encontro. Nossa, a gente pode parar agora, vocês já falaram tudo. Muito boas observações, especialmente esses aqui, sobre essa coisa de cor, de lembrar. Então, só eu quis fazer esse exercício para lembrar todos nós. Cada vez a gente encontra um objeto de arte,
vai para todos os ângulos para tentar entendê-lo. Não simplesmente para a narrativa da história e tudo, mas tenta entender o que está significando. Olha esta frase que veio para nós. A cor para preparar as ideias. Adorei, preparar para as ideias. Isso é lindo. Essa coisa de ordem que vocês falaram. Mas também, ensinar português. Eu gostei disso. Isso é um livro para ensinar o gringo em português. Ensinar a cultura carioca. E vamos voltar para este ponto, se isto é ou não é a cultura carioca. Vamos assistir um filme, 4 minutos. Então você vai ver um pouco sobre o projeto. Isto é um clássico promo, que vai mostrar um pouco sobre o projeto. Também, pensa, se não é Big Brother, não é reality show, 4 minutos. Um jovem editor fez decisões. Ok?